Boa tarde, gurizada. Vou esperar alguns entrarem. Vou compartilhar aqui pelo computador. Aqui. Opa, já tem gente chegando. Pessoal, peço que vocês que estão chegando compartilhem a live e vamos começar. Oi, Radassa, oi, Rebeca. Oi, Dai, boa tarde. Seguinte, gurizada. Amanda, a Júlia também presente. Bom demais. Boa tarde. A gente, infelizmente, hoje não deu pra gente se reunir no templo por conta do novo decreto do estado do Rio Grande do Sul, né? Que decretou bandeira preta e tal. Então, hoje nós vamos voltar por como começamos, né? O ano de 2020, ano passado. Muitas e muitas vezes a gente esteve aqui fazendo lives. E graças a Deus a gente conseguiu alcançar bastante gente com lives. E isso é muito legal, isso é muito bom. E vamos continuar nessa, nada poderá nos parar. Tudo que a gente viveu até hoje, todas as experiências, todas as palavras que falaram ao nosso coração até hoje, elas não foram vazias, elas não foram em vão, elas não são palavras de mentiras e elas não são palavras que só serviam para o passado, mas são palavras que servem para hoje e que servem para amanhã. Elas continuam sendo verdade todos os dias, independente da situação, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa. Beleza? Tá bom pra ouvir? Acho que sim, né? Eu botei o fone pra ficar com o microfone mais perto. Então vamos pra palavra de hoje. Essa parte nem era da palavra de hoje, mas era uma questão mais motivacional um pouco. Hoje nós vamos falar sobre andar com Deus, andar com Ele, ter esse relacionamento. É algo que eu já tinha falado alguns sábados atrás e que por que eu trouxe isso de novo hoje? Porque é algo que Deus tem falado muito, muito, muito forte no meu coração, como um puxão de orelha também, porque foi algo que eu por tanto tempo vivendo essa questão de vivendo esse estilo de vida, vivendo isso de acreditar que Jesus está vivo até hoje, que Ele salva, que Ele cura, apesar de ter isso no meu coração, eu não tinha um relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso mais biblicamente falando. E então abram a Bíblia de vocês aí em Êxodo 33, versículo 7. Nós vamos começar. Então, eu já vou ler para não ficar muito extensa a live também, tá, pessoal? Para quem tiver que ver depois, possa ver depois também. Êxodo 33, versículo 7, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Então, o que nós vemos aqui? Moisés, um grande líder de Deus, ele saía de perto das pessoas, saía de perto do povo e ele montava uma tenda, uma barraca, um lugar secreto, um lugar onde ele ficava com Deus, um lugar de relacionamento. E não era algo a cada domingo, não era a cada sábado, não era a cada Brave Teens que ele falava com Deus. Não, ele costumava, era algo costumeiro, era algo que era da rotina dele. Ele costumava ir até lá. Então, um relacionamento com Deus, ele se dá através de uma rotina com Deus também. Ele se dá através de uma conversa, de se afastar de perto das outras pessoas um pouco para ter face a face com Deus, só nós e Deus, aquela conversa, aquele papo de amigo, de brother. Então Moisés costumava, questão de rotina. Versículo 8 diz assim: sempre que Moisés ia até lá,
todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Presta atenção nesse ponto. Pessoal, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Nós temos esse anseio de buscar a Deus, de querer estar mais próximos de Deus. Nós entendemos que em Deus todo o vazio que nós sentimos, ele se vai, porque nós nos sentimos preenchidos por ele. E nós queremos então conhecer mais dele, e nós queremos também ser amigos dele. Vocês acham que Deus falaria com Moisés face a face, como quem fala a um amigo, se Moisés não tivesse um relacionamento com Deus? Ele falaria face a face com Moisés se Moisés não fosse lá costumeiramente, se não fosse parte da rotina de Moisés falar com Deus? Não, Deus não falaria com Moisés como quem fala a um amigo se eles não fossem amigos, se eles não fossem próximos. É algo óbvio, é algo que está na nossa cara, mas que muitas vezes a gente não vê. Deus, ele não falaria com Moisés como amigos se eles não fossem amigos. Então, pessoal, o que nós somos chamados também, nós somos chamados para sermos amigos de Deus. Jesus, ele falou para os discípulos dele: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de meus amigos. Então esse é um chamado de Deus desde o começo da humanidade, que a gente já conversou um dia, que Deus, ele ia todos os dias ao Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Todos os dias ele descia e ele conversava como quem fala a um amigo. Então nós fomos, desde a nossa criação, nós fomos criados para sermos amigos, amigos de Deus, conversarmos com Deus, termos um relacionamento de amizade com Deus. Pouco antes disso que eu li agora, Deus falou para Moisés que ele enviaria os anjos dele à frente do povo. E ele fala tipo, eu enviarei os meus anjos à frente de vocês e vocês conquistarão as cidades, vocês conquistarão as terras prometidas, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Ele falou assim para Moisés: por quê? Por que eu não vou junto, Moisés? Ele falou: porque o povo é muito reclamão, o povo é muito chato, o povo... Mais ou menos isso que Deus falou. Mas Moisés, como ele era amigo de Deus, ele teve a liberdade de pedir para Deus um negócio, de falar com Deus dessa forma que eu vou ler para vocês agora. Então Moisés lhe declarou... Versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, o que Moisés ele diz para Deus aqui, ele fala assim: qual que é a minha diferença do inimigo? Qual que é a diferença do teu povo para os povos inimigos se não for a tua presença? Pessoal, aqui tem uma chave para a nossa vida. Aqui tem uma chave para a igreja brasileira como um todo. E vocês, adolescentes, são a igreja brasileira. Ele fala assim: qual que é a diferença? Se a presença não caminhar comigo, se tu não caminhar comigo, qual que é a diferença? Por que eu tô aqui então? Por que nós somos amigos? Eu preciso que o Senhor caminhe comigo, Deus. Ele fala mais ou menos assim. E então nós podemos perceber também que às vezes as pessoas não notam nada de diferente em nós, no povo de Deus. Eles não notam nada de diferente
em nós que cremos que Jesus Cristo está vivo até hoje, que Ele cura e que Ele salva e que Ele restaura, não vem nada de diferente em nós, porque nós não estamos caminhando com a presença de Deus. O que nos diferencia das outras pessoas não é que a gente vai na igreja todo sábado. O que nos diferencia das outras pessoas não é que a gente lê um livro grosso. Não é que a gente lê um livro de milênios atrás, de muitos anos atrás. O que nos diferencia dos outros povos, o que nos diferencia de outras pessoas, tem que ser a presença de Deus, o amor de Deus, os frutos do Espírito Santo. Essas coisas são coisas que vão nos diferenciar do mundo lá fora. E muitas vezes, se as pessoas não percebem algo de diferente em nós, talvez signifique que nós não estamos carregando a presença de Deus junto com nós. E não sei se vocês perceberam, mas até certo momento Moisés também não iria carregar a presença de Deus. Carregar no fato de que a presença de Deus não iria estar junto com Moisés, mas ele pediu. Ele pediu a presença de Deus. Deus, se o Senhor não for com a gente, não nos envie, porque a gente não vai. Então, nós temos que ter esse princípio na nossa vida, como adolescentes, nós temos que ter esse princípio na nossa vida a partir de hoje. O princípio do relacionamento e do andar junto com Deus. Do relacionamento com Deus, da conversa com Deus, de estar presente em momentos de intimidade com Deus, de conversa e de qualquer coisa, de debate, num momento de... Como é que fala? Quando chora, quando desabafo, um momento de desabafo. Amizade com Deus. E nós somos amigos de pessoas que nós caminhamos juntos. Então nós temos que caminhar junto. Pedir, Deus, que a tua presença esteja comigo. Que a tua presença esteja comigo. Porque aí sim vai ser diferente. Aí sim tudo vai ser melhor. Então peça, nós devemos pedir pela presença de Deus nos acompanhando. E pessoal, esse princípio já me foi falado quando eu tinha, na minha época já me foi falado esse princípio. De relacionamento, de caminhar com a presença. Mas eu sempre pensei, cara, eu sou muito novo. Cara, eu não sei de nada. Cara, eu não tenho idade pra isso. A minha idade, a gurizada tem que estar fazendo besteira. Eu não tenho que estar seguindo a Deus. Eu não tenho que estar com a presença de Deus comigo em todo lugar que eu vou. Mas, gurizada, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira. Isso é algo que não existe. Por quê? Porque nunca se é novo demais para carregar a presença de Deus. E vocês têm experimentado isso, porque quando eu vejo vocês, quando eu estava no batismo de vocês, e quando vocês entravam nas águas, cara, que presença! Vocês carregam a presença de Deus, vocês apenas às vezes não sabem disso. Ou vocês não pedem por isso. Mas vocês são filhos e filhas amadas de Deus. Vocês são chamados para esse relacionamento de intimidade. Não é só o pastor Cícero, não é só o pastor Mauro, não é o Samuel, a Dailandra, o Gabriel, não. São vocês. Vocês são chamados a esse relacionamento de intimidade. Pessoal, não sei se vocês já olharam a Bíblia de vocês. Cada Bíblia tem uma versão. Por exemplo, aqui, essa Bíblia aqui que eu tenho, ela é Almeida Revista e Corrigida. Ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Gurizada, vocês sabem quantos anos João Ferreira de Almeida tinha quando ele traduziu a Bíblia? O maluco tinha 16 anos. 16 anos. Quando ele traduziu a Bíblia pela primeira vez, ele tinha 16 anos. E agora,
o que existe na nossa mente, por causa da nossa cultura, é que adolescentes não podem chegar no nível mais profundo com Deus. A gente só tem, é a primeira tradução para o português, eu acho, não tenho certeza. Tirei a fonte do nada, mas eu acho que é. Muito provavelmente, nós não teríamos a Bíblia como a gente conhece hoje se não fosse por um adolescente. Cara, isso é lindo. Isso é Deus nos mostrando que nós somos chamados para esse relacionamento independente da nossa idade, independente do que pensam sobre nós. Do que muitas vezes é jogado na nossa mente. Não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu não tenho capacidade de manter uma constância com Deus, porque eu não tenho capacidade de manter um relacionamento com Deus. Isso é mentira. Dentro de nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Então, essas coisas, elas não são impossíveis para nós, pelo contrário, elas são muito possíveis. E à medida que nós caminhamos com a presença de Deus, nós experimentamos coisas novas, porque Moisés, quando ele carregava a presença de Deus, a presença de Deus foi com ele, ele pediu, eu quero a tua presença comigo. Se o Senhor não for com a gente não vai ir até aquele lugar. E ele experimentou coisas novas, coisas sobrenaturais, coisas que a gente sempre procura, que a gente sempre procura quando a gente vai à igreja, a gente quer algo novo, a gente quer o renovo de Deus, e Moisés experimentou isso. Moisés experimentou experiências sobrenaturais. Moisés, ele pôde falar com Deus face a face, ele pôde conversar, uma conversa de dois lados, que ele falava e Deus respondia. E muitas vezes nós, por falta de ter um relacionamento com Deus, nós pensamos que Deus não nos responde, mas Deus, ele nos responde a todo momento. E conforme nós andamos, nós caminhamos, nós experimentamos o sobrenatural, nós experimentamos o extraordinário e também nós acabamos por pegar características de Deus. Porque quando eu sou amigo de alguém, quando eu converso bastante com alguém, eu acabo pegando trejeitos, eu acabo pegando piadas internas, eu acabo pegando alguma coisa dessa pessoa, acaba ficando pra mim. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós acabamos por pegar características de Deus, os frutos do Espírito Santo. Nós experimentamos o sobrenatural, porque Deus, ele é um Deus do natural e do sobrenatural. Então, gurizada, essa é a chave para que a gente se mantenha nisso que nós estamos vivendo. É o caminhar. É o caminhar, é o relacionamento, é a intimidade. Essa é a chave. Não sei se vocês perceberam, mas semana passada, quando a gente foi limpar as ruas lá na Tronca e depois entramos naquela ruazinha, mas uma família foi alcançada pela palavra de Jesus. E eles puderam perceber algo de diferente em nós. E não é mérito nosso, não. É dádiva de Deus. Deus nos deu. E foi muito massa, porque o cara que foi falar comigo, ele se sentiu constrangido, ele se sentiu com vergonha. Ele falou assim, cara, eu nunca mais vou jogar a bituca de cigarro no chão. Olha, eles estão juntando as minhas bitucas de cigarro. Ele falava assim, eu nunca mais vou fazer isso, mano. E daí a gente falamos de Jesus, falamos que ele é aceito, que ele é escolhido, que ele precisa, que ele é chamado para ter um relacionamento com Deus. Tudo isso foi falado para ele. Por quê? Porque nós fomos e porque a presença de Deus foi junto com a gente. Porque a gente orou antes e orou depois. Porque nós oramos para que a presença de Deus estivesse com a gente. É simples, é uma chave, é um relacionamento, é todo dia, é colocar a lenha na fogueira, que nem a gente sempre fala. Essa é a chave. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo que deu. Nossa, deu muito tempo. Eu queria fazer mais curto. O homem gosta de falar. Então eu vou orar para que a gente termine. E eu vou orar
específico para essa questão de que nós venhamos ir mais profundo, num relacionamento mais íntimo com Deus e que isso venha nos empolgar, que o fogo de Deus venha arder no nosso coração, o fogo de amor, as chamas de amor de Deus e que mais pessoas possam ser alcançadas através da minha vida, da vida de vocês, do nosso ministério e de tudo que nós estamos construindo em Deus até agora. Amém? Então, Deus, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença, ó Pai, com temor, com reverência, e nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser levados a um tempo de maior relacionamento, de maior intimidade contigo, ó Pai. Deus, nós cremos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Então, nesse momento em que estamos em casa, que possamos, ó Pai, ser levados, que nós possamos ir até o secreto. Eu creio também, ó Deus, que esse momento é o momento que o Senhor nos chama para o secreto. O Senhor nos chama para afirmar as nossas raízes em Ti. Então, Deus, que cada adolescente que está vendo essa live, que vai ver depois, ou, Pai, cada adolescente que não vai ver, que eles possam ser tocados por uma fome, por uma sede insaciável da Tua presença, uma fome pela Tua glória, pela Tua face, por ser Teu amigo e carregar as Tuas características e carregar o Teu bom perfume, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gurizada. Foi uma honra, foi um privilégio estar trazendo para vocês essa palavra que Deus tem falado comigo e que tem me dado puxão de orelha, porque muitas vezes eu tenho faltado nisso, infelizmente. E pessoal, não faltem nisso. Invistam nesse relacionamento, invistam no que é eterno. Tenham a visão de reino que a gente sempre fala. Invistam naquilo que é eterno e que não é passageiro. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Eu e a Dailandra e o Gabriel, nós estamos sempre à disposição para falar com vocês. Nos liguem, nos chamem. Pessoal, sintam-se à vontade. Nós estamos orando por vocês. Existe um grupo de intercessão, intercedendo por cada um de vocês, gurizada. Por cada um de vocês. Então, não se sintam sozinhos nessa caminhada. Não se sintam sozinhos com tantas dificuldades. Mas saibam que existe um Deus que quer ser amigo de vocês, que está chamando vocês para esse relacionamento, e existe nós também, que queremos ser amigos de vocês e que oramos por vocês. Então, é isso aí. Muito obrigado por todos que assistiram. Que Deus abençoe. Falou, moçada!